Pessoal, 8 de maio, quinta-feira, e vamos direto aí para o aumento da taxa Selic, promovido pelo Banco Central. Trouxe aí também, pessoal, uma reportagem da CNN, logo mais aí no vídeo a gente vai acompanhar a reportagem aí. Decisão unânime que o Copom, Comitê de Política Monetária aqui do nosso BC, confirmando a previsão de alta da Selic para 14,75% ao ano, com um aumento de 0,5 ponto percentual. Embora essa alta tenha sido em menor grau do que nas últimas 3 reuniões, vocês vão se lembrar, foi 1 ponto a cada reunião, a Selic agora chega ao maior patamar desde julho de 2006. O Banco Central justifica a decisão pelo grau elevado de incertezas, tanto com o cenário doméstico, em relação às contas públicas e à inflação, quanto com a conjuntura global, especialmente as decisões da política comercial norte-americana. Com a Selic aos 14,75%, o Brasil fica em terceiro lugar no ranking mundial de juros reais. Fica abaixo da Turquia e da Rússia e acima da África do Sul, Colômbia e do México. E que é um comunicado que dá essa flexibilidade para o Banco Central seguir adiante caso os dados o force a fazer isso. Mas se você pega a lupa e olha ali dentro do banco centralês, né, a linguagem que os bancos centrais normalmente usam para transmitir as suas mensagens, você percebe ali alguns indícios de que a vontade que ele tem hoje, olhando para frente, é parar. Por quê? Ele menciona de maneira bastante explícita que já vê a política monetária num patamar significativamente restritivo. E quando você junta uma outra observação que ele faz no comunicado de que é importante aguardar para que os efeitos acumulados, ou seja, tudo aquilo que ele já fez, vá impactar a economia e a inflação, você tira daí a interpretação de que o Banco Central já está ficando satisfeito com o tamanho do aperto que ele colocou na economia. Agora, o que me chama a atenção é que talvez o problema do Banco Central não seja só a questão fiscal. Eu acho que a questão parafiscal é muito mais importante hoje, né? Com as estatais aumentando investimentos, os bancos públicos aumentando o crédito, você ampliando alguns programas sociais. Isso tudo está gerando um impacto muito relevante. A gente vê o desemprego está baixo. Uma das razões é porque você talvez esteja estimulando a população a sair do mercado de trabalho. Os dados não param de vir bem em termos de renda. Além do impulso externo, você tem a liberação do fundo garantido por tempo de serviço, agora no ano que vem vai ter a isenção de imposto de renda. INSS, tem uma série de muitos instrumentos que estão sendo usados que me deixam assustado, porque é isso que explica as dificuldades da economia brasileira desacelerar, mesmo como você comentou, uma taxa que é uma das mais altas em 20 anos. Então eu queria ler para vocês aí qual foi no relatório do Banco Central, tá? Na nota que eles emitiram aí. Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados, ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação. O comitê se manterá vigilante e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá guiada pelo objetivo de trazer a inflação à meta no horizonte relevante. Então, pessoal, vamos analisar aí, né? Quando eles colocam assim, para a próxima reunião, cenário de elevada incerteza, o que a gente entende aí, né? Que tem um ambiente econômico ou político imprevisível. Por exemplo, volatilidades globais, incerteza geopolítica, instabilidade fiscal, dúvidas sobre crescimento ou inflação, né? E na prática, o que a gente está discutindo aqui é o posicionamento global para as tarifas que o Trump está impondo sobre todo mundo, né? Então, isso aí exige que as decisões sejam tomadas com cuidado, porque os riscos são altos e os dados podem mudar rapidamente. Outro ponto que a gente queria analisar aí é quando eles colocam assim, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajustes e seus impactos acumulados ainda por serem observados. Quando eles falam ciclo de ajuste, pessoal, eles estão se referindo aí às medidas que já foram adotadas pelo Banco Central, como o aumento dos juros, né, que trata-se de um aperto monetário, onde você vai controlar os investimentos, porque você vai diminuir a oferta de empréstimo, os juros vão aumentar, esses empréstimos vão ficar mais caros, isso vai ser repassado para a população, então você vai diminuir o consumo, vai diminuir o crédito, e através disso você controla a inflação. E aí quando eles falam assim,
aliado ao estágio avançado do ciclo. Quando ele bota estágio avançado, ele está querendo dizer que essa alta de juros aí ou está perto do fim ou já teve várias etapas, pessoal. E quando ele fala impactos acumulados ainda por serem observados, ele está se referindo às medidas anteriores, os juros que já foram elevados e ainda estão afetando a economia, mas os efeitos totais, como por exemplo, pessoal, a desaceleração do consumo ou a desaceleração do investimento, ainda não se materializaram totalmente, ou seja, tem um lag, tem um atraso entre as políticas e os resultados. E aí ele continua, demanda cautela adicional na atuação da política monetária. Quando ele fala cautela adicional, o Banco Central deve sempre evitar decisões precipitadas, pessoal, como, por exemplo, novos aumentos agressivos de juros, porque se ele exagerar nesses efeitos recessivos, a gente vai ter uma retração muito forte da economia. Então, a prioridade é avaliar os dados antes de agir. E aí depois ele continua, e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica da inflação. Quando ele fala flexibilidade, ele está mantendo a porta aberta para ajustes futuros. Subir, manter ou até diminuir os juros, dependendo dos novos indicadores, por exemplo, a inflação, como vai se comportar, o PIB, o desemprego. E quando ele fala que impactem a dinâmica de inflação ele se refere a como que a inflação evolui, se ela acelera, se ela está desacelerando, ou se ela se mantém persistente em algum setor específico que vai demandar uma ação mais pontual, direcionada, né? E aí ele complementa assim, o comitê se manterá vigilante. Quando ele bota vigilante, ele está falando aí do monitoramento constante dos riscos e de dados econômicos, sem relaxar esse combate à inflação, que é a maior preocupação para a elevação da taxa de juros. Então, isso indica que o Banco Central não vai dar por encerrado o ciclo de ajustes até ter certeza que a inflação está controlada, tá, pessoal? E aí, ele conclui assim, e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá, guiada pelo objetivo de trazer a inflação à meta no horizonte relevante. Calibragem do aperto monetário. O que ele está querendo dizer com isso? Calibragem são ajustes finos. Então são ajustes finos na política de juros. Aumentar um pouco menos, pausar o aumento, diminuir um pouquinho, dependendo da necessidade. E o objetivo de trazer a inflação à meta, ele coloca aqui, o foco principal é alcançar a meta da inflação, dentro do prazo definido. Então ele tem aí de 12 a 24 meses aí para cravar isso, né? Horizonte relevante. Quando ele fala do horizonte relevante, ficou fácil, porque é o prazo em que os efeitos dessa política aí vão ser sentidos na sociedade, vão ser sentidos nos parâmetros, nos indicadores que eles acompanham. Então, não adianta, por exemplo, você dar um corte abruptamente nos juros, se isso for fazer a inflação fugir do controle, pessoal. Então, é por aí. Eu acho que, assim, o que ficou claro aí pra gente é que não há espaço para relaxar, a inflação ainda é uma preocupação, mas o ciclo de alta de juros já está amadurecendo, então a cautela é necessária. E os dados, pessoal, vão determinar os próximos passos. A política vai ser ajustada conforme os novos resultados que vão ser colhidos aí da inflação do mês, da atividade econômica, porque a meta da inflação para o Banco Central hoje, ela é inegociável. A prioridade é garantir que a inflação volte para o centro da meta, mesmo que isso exija manter juros altos por mais tempo. Tá? Então esse tipo de comunicação é padrão e mais tarde a gente volta com mais vídeo por aí, pessoal.